Dando prosseguimento ao termo de colaboração premiada de Mônica Regina Cunha Moura, trataremos agora do anexo 11, Campanha Angola 2012. E lembrando, mais uma vez, que a colaboradora foi devidamente cientificada dos seus direitos e dos seus deveres no âmbito da colaboração premiada, de acordo com a legislação pertinente. Pode iniciar. Bom, em 2012, não, em 2011, na verdade ainda, no finalzinho de 2011, mais uma vez o presidente Lula intermediou essa campanha. Da seguinte forma, ele tinha acabado de voltar de uma viagem a Angola, que ele fez com Emílio Odebrecht. Isso foi ele que contou a João. Cheguei agora de Angola, estava lá com o Emílio, e o presidente José Eduardo dos Santos, que vai tentar a reeleição, queria que você fosse fazer a campanha dele lá. Já tinha tido, há 4 anos antes, a primeira eleição dele, eles tiveram os brasileiros lá fazendo, o pessoal da Propeg, uma agência baiana, a doutora Melina deve conhecer, Fernando Barros, eles fizeram, mas eles, enfim, não queriam a Propeg de novo. Os motivos eles nunca me disseram. Não queriam a Propeg, mas queriam o marketing brasileiro, porque eles consideravam os melhores, e queriam o João Santana, que já tinha feito a campanha do presidente Lula, da presidente Dilma, e já tinha um nome no mercado muito forte. Então o Lula falou isso para o João, e o João falou, ó, presidente, vamos conversar, é uma campanha, é um lugar difícil, a logística é complicada, eu já estou com... já estava nessa altura já conversando para fazer o Haddad, já estava também conversando para fazer a Venezuela, tudo isso no final do ano de 2011, certo? Mas vamos conversar. Nesse vamos conversar, durou uns 3 meses de conversa, não direto, claro, né? Mas assim, vieram 2 delegações em 2 momentos diferentes de Angola conversar com a gente. A primeira delas foi lá na Bahia, nós fizemos um encontro na pousada do Carmo, ali no Pelourinho, lá em cima. Nessa reunião estava o Manuel Vicente, que na época era o poderoso presidente da Sonangol, que é a Petrobras de lá, a empresa mais poderosa de Angola. Ele era o presidente da Sonangol e era o homem de confiança de Zé Eduardo, que tanto é que diziam que Zé Eduardo, que Zé Eduardo neste ano, ele ia dar uma virada. Isso era fofoca de bastidor. Que ele ia, como ele era muito velho já e desgastado, 35 anos de poder, né? Só 2 eleições, mas ele estava já como presidente desde a época do final da guerra, quando acabou a guerra. E que ele ia botar Manuel Vicente para ser o sucessor dele. A história, inclusive, é que a campanha ia ser do Manuel Vicente mais adiante, não ia ser nem do presidente. Então foi Manuel Vicente, um séquito dele lá, que eu não me lembro, ministros, general, tinha um general lá, todo. E foi o Jarbas Santana, não é parente de João não, é só uma coincidência, que é um funcionário do Odebrecht, que vai muito, eu não sei se ele fica em Angola direto, mas ele tem muito trabalho em Angola. Você e o João estavam nessa reunião? Eu e João, estávamos nessa reunião. Fomos até a pousada do Carmo, conversamos muito sobre a possibilidade de fazer essa campanha, como era, o Manuel Vicente dizendo que o presidente José Eduardo queria muito o João, e ficamos de aprofundar essa conversa e fazer um orçamento, fazer uma apresentação. A coisa demorou, não teve... Veio uma segunda delegação para conversar com a gente. Dessa vez veio o ministro da... secretário, eles chamam de secretário, porque lá é aquela coisa meio soviética, todo mundo é secretário, né? Do partido. Então, o secretário, que era um ministro de comunicação, que por coincidência se chama Rui Falcão, não tem nada a ver com o nosso presidente do PT aí, e mais uns 3 ou 4, dessa vez não veio o Manuel Vicente, veio esse Rui Falcão, que era quem cuidava mesmo da parte de comunicação, né? Ele era o ministro de comunicação, veio o Rui Falcão e mais uns 4 ou 5 pessoas. Ah, sim, um detalhe, nessa primeira estava o Jarbas, e nessa segunda já estava o Ernesto Baiar, se eu não me engano, Mônica, não fale coisa errada, Ernesto Baiar, que é o diretor-geral da Angola, da Odebrecht em Angola. Nessa época ele era só de Angola, depois ele virou diretor-geral de África. Na segunda reunião apareceu, né? Ernesto Baiar, Okay. que acompanhou essa segunda reunião já no Rio de Janeiro, no Hotel Fazano do Rio. Eles estavam todos lá, hospedados. E nós fomos lá numa sala reservada no primeiro andar, que eles conseguiram, e fizemos uma reunião. Estava também uma senhora chamada Lina, que era uma espécie de tesoureira do partido, ela cuidava das finanças, e o Rui Falcão e mais uns 3 ou 4 ministros, e estava o Ernesto. Aí nessa conversa a gente aprofundou mais a ida para lá, e falamos e conversamos, e nós não falamos de dinheiro. Aí teve isso é uma coisa meio inusitada na nossa história, que nunca tinha acontecido antes, isso não está nem aqui, né? É porque isso aqui não é detalhado, né? Então eu contava isso para eles e eles iam... Eu estava na cadeia quando a gente fez isso. Eu não tinha acesso a computador.
A intermediação do valor, porque a gente não foi para Angola até começar, a gente não foi em Angola para negociar, conversar. Eles vieram 2 vezes e quando eles queriam um orçamento, foi feito da seguinte forma: tinha um brasileiro chamado, vou achar o nome dele também, dono de um instituto de pesquisa aqui no Brasil, bem desconhecido. Ele fazia sempre as pesquisas do CNT, que eu vou me lembrar o nome dele, daqui a pouco eu falo, que ele trabalhava em Angola já há uns 10 anos, fazendo pesquisa para o partido. Ele veio, a mando do Rui Falcão e do Manuel Vicente, para conversar com a gente, aí foi para Salvador, aí nós saímos para jantar em Salvador, e para dizer, olha, eles estão querendo realmente que vocês façam e eles querem um orçamento. Aí eu falei, mas já tinha feito o orçamento, já tinha tudo, já tinha os valores, mas eu achava que vinha alguém conversar comigo. Alguém deles, de novo, né? Ou que me chamariam lá, mas não, mandaram esse cara. E esse cara foi quem levou o preço para lá. E depois, por telefone, ele disse, ó, eles toparam. Eles aceitaram. Posteriormente eu soube, eu falei, nossa, eles toparam tão rápido, sem nenhuma pesquisa. Posteriormente eu soube que a Propel tinha cobrado 4 anos atrás quase o dobro do que eu cobrei, então eu não sabia, né? Por isso que eles aceitaram tão rapidamente o meu valor, que era altíssimo. Mas foi assim, de primeira, quer dizer, demorou 50 milhões de dólares para fazer essa campanha. É que também é o seguinte, não é que é altíssimo, mas trabalhar em Angola é quase você vai trabalhar na lua, entendeu? Dificuldade de levar, não tem equipamento, não tem equipe, não tem nada. É um país destroçado, que agora, claro, está se recuperando muito, mas assim, destroçado, não tem logística de nada. Hotel lá, você não tem ideia, diária de hotel decente, né? Não é hotel de luxo, que dá para ficar é 300 dólares. Para levar uma equipe de 20 pessoas ficar morando lá, imagina, durante 6, 7 meses. A alimentação lá é caríssimo, que tem que pagar para todo mundo. Enfim, é uma campanha muito cara. Eu fiz esse orçamento, mandei por esse rapaz, que eu vou deixar o nome dele aqui, esse senhor, que é o dono desse instituto, que existe até hoje. E ele levou, enfim, dias depois ele me ligou dizendo que estava fechado, que eles tinham aceitado. E que eu tinha que ir em Angola agora para finalizar tudo. O valor, você sabia desde o início que ele ia ser sem contrato? Não, mas foi com contrato. Esse teve contrato? Não, para mim, eu falei que era 50 milhões de dólares e nem citei nada de por fora nem por dentro. Falei, o valor da campanha é 50 milhões. Ele foi lá, conversou, depois de uma semana ou 10 dias, não me lembro bem. Passou algum tempinho, ele ligou de volta para mim, dizendo, ó, fechei, eles toparam aqui. Agora vocês têm que vir aqui. Certo. Só aí a gente foi, eu e João, para Angola, a primeira vez, em fevereiro de 2012. Mais ou menos em fevereiro de 2012, início do ano, já levando 2 ou 3 pessoas nossas de confiança, de redator de confiança de João, criador, né? Eu levei uma pessoa que cuidava de produção para mim, para montar a casa, todo aquele processo que tem, que é um trampo grande no início de uma campanha, ainda mais num lugar como Angola. E fui conversar com o Rui Falcão sobre contratos, sobre dinheiro, eu sozinha. Quando chegou lá, o Rui Falcão falou, olha, esse valor tem que ser uma parte por fora. Uma parte vai ser paga pelo Odebrecht. E